Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3. Hoje estou com as duas mãos ocupadas. Quem precisa? Estamos alugando. Tem uns que pregam com martelo, eu prego com a pá. 2 Reis, capítulo 3. Quem achou? Nós vamos ler o versículo 5 para pegar toda a história. Vamos ler o 5 para a gente pegar toda a história. Está escrito: sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para nos entregar nas mãos dos moabitas. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, traze-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale que bebereis vós, o vosso gado e os vossos, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis,
e taparei todas as fontes de água, danificarei com pedras todos os bons campos. 20. Sucedeu que oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas e foram. Diga amém. Amém, igreja. O título da nossa mensagem de hoje, lê para o pastor aí, que eu estou cego hoje. A direção de Deus é melhor do que sinais. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom estavam passando por uma situação muito difícil. Eles foram lutar contra os moabitas e subiram pelo deserto, mas no cabo de 7 dias não tinha mais água para o exército, nem para o gado e nem para os animais. Se desesperaram. O rei de Judá se desesperou. Mas o rei de Judá falou: mas não tem um homem de Deus aqui? Olha a diferença de quem age carnalmente, naturalmente e emocionalmente. Se desespera de imediato quando algo lhe falta. Mas quem é espiritual, a primeira coisa que ele vai buscar é o quê? A direção de Deus. O carnal se preocupa com os sinais que foram embora. Eu não vejo a situação mudar, a coisa está piorando, ele se desespera. Ele fica depressivo, ele fica angustiado, ele se fecha, ele fica com aquela cara de quem chupou limão, sabe? Mas o espiritual diz assim: não tem Deus para buscar. Eu não sirvo um Deus todo-poderoso. Eu não sirvo um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus que multiplica, que abre mar, que faz coisas grandiosas. Eu vou buscar Ele. Olha a diferença. A situação estava difícil. Eles buscaram ao Senhor. E o mais interessante é que a resposta de Deus não foi dar sinais aos 3 reis. Deus só deu uma direção. Qual era a direção que Deus deu para eles? Alguém lembra? O que eles tinham que fazer naquele vale? O que eles tinham que fazer? Amém? Eles tinham que cavar. A parte mais interessante da história é que Deus não mandou nenhum sinal. Deus só deu uma direção. E Deus ainda frisou e disse: cavem buracos, cisternas, para conter a água que eu vou mandar. Mas quero dizer uma coisa: não haverá chuva, não haverá vento, nenhum sinal, mas todavia eu vou encher esse vale. Primeiro ponto da mensagem, põe para nós, por favor. A direção de Deus é melhor. O povo queria água, mas Deus lhe deu o quê? Amém? E assim é com muitas pessoas. Muitas vezes a gente pede sinal a Deus. Você já pediu sinal a Deus? Quem já pediu sinal a Deus aí? Levanta a mãozinha aí. Deus, me dá um sinal. Eu já pedi sinal já. Deus, me dá uma confirmação. Deus, me mostra alguma coisa. Ou, essa é clássica: Deus, me deu uma prova que é para me fazer, ou se não é para me fazer.